A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, louvado é o nome do Senhor por mais esse encontro aqui marcado através da palavra, amém? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Hoje eu quero falar da oração. Oração é um modo que você tem de você falar com o Pai, de você colocar diante dele tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que você precisa, colocar os seus dias alegres para que ele venha conservar a sua alegria. Lá em Mateus, no capítulo 6, nos diz que nós não devemos orar ao Senhor com vãs repetições. Não todo dia ficar fazendo a mesma oração, sabe? Mas que você venha expor para ele aquilo que está no seu coração. Porque cada dia nós estamos de um jeito, não é verdade? Então, todos os dias nós temos um motivo para falar com o nosso Pai. Nós temos um motivo para falar para Ele, colocar para Ele, expor para Ele aquilo que está passando aqui dentro do nosso coração. Muitas das vezes são as aflições da vida, as afrontas que a gente passa, a gente coloca nas mãos do Senhor. E assim como nós oramos pela nossa família, pelos nossos amigos, nós também temos que orar pelos nossos inimigos, para aqueles que se levantam contra nós. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. E a palavra do Senhor para os nossos corações está aqui no capítulo 5 de Tiago. Eu vou estar lendo a partir do versículo 12. Aqui fala que o juramento é proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Então o versículo 12 começa dizendo assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Isso aqui está falando de muitas das vezes quando você fala algo com alguém e a pessoa não está acreditando na sua palavra. Muitas pessoas têm sentido a necessidade de jurar. Eu juro por Deus, eu juro. A palavra do Senhor diz que nós não devemos jurar. As pessoas têm que acreditar naquilo que a gente está falando ou não, sabe? Seja a sua palavra sim, sim, não, não, sem jurar, né? Porque quando nós estamos na verdade, nós temos que falar a verdade. Nós temos que falar a verdade. Versículo 13 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E o 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito efeito tem a oração do justo. Se você está orando por alguém, se você está orando por alguma causa, creia que o Senhor, Ele já vai realizar aquilo na sua vida. Porque muito efeito tem na oração do justo. Quem é o justo? Aquele que obedece ao Senhor, aquele que anda segundo a vontade do Senhor, aquele que anda segundo a verdade do Senhor, aquele que procura se santificar no Senhor todos os dias. E o versículo 17 diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E o versículo 18: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabe que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Palavra que nos fala sobre a oração, como nós devemos orar.
né, crendo no nosso coração que o Senhor Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Se pedirmos no nome dele, o Senhor, ele nos ouve. A partir do momento que a gente pede todo o nosso coração, a partir do momento que a gente anda na verdade, que a gente não está em pecado, que a gente se arrepende dos nossos pecados, o Senhor, ele está pronto para nos ouvir. Amém? Deus abençoe sua vida, que o Senhor continue falando ao seu coração através dessa palavra e que essa palavra venha encontrar guarida aí no teu coração, amém? Deus te abençoe.